Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e esse programa é uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. E está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia. Hoje eu vou falar sobre responsabilidade dos agentes públicos. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre o assunto de hoje. E o último bloco, o X da questão. Nós vamos ver exatamente como o assunto cai na hora da prova. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Quantos tipos de responsabilidade você acha que o servidor público tem? Pois é. Você sabia que hoje, modernamente, a doutrina considera que há 4 espécies diferentes de responsabilidade dos agentes públicos? Pois é. Esse é o nosso tema de hoje, responsabilidade dos agentes públicos. Quando nós falamos na figura de um agente público, nós estamos pensando em alguém, em uma pessoa física, que exerce uma função pública, ainda que em caráter temporário ou sem remuneração. Pessoa física que exerce uma função pública, ainda que de modo temporário e sem remuneração. Existem diversas categorias de agentes públicos. Tem os agentes políticos, como é o caso do presidente da República, dos governadores e dos parlamentares. Tem os contratados temporários, como ocorre com quem faz o censo do IBGE, como professores estrangeiros contratados para universidades públicas. Tem os ocupantes de cargos em comissão. Ocupantes de cargos em comissão são aqueles indivíduos que ingressam sem concurso por nomeação política, exercendo funções de chefia e assessoramento. Existe a categoria dos servidores estatutários, pessoas que ingressam por concurso para ocupar cargos públicos. São os procuradores, os fiscais, os técnicos de tribunais, são servidores públicos estatutários. Tem os empregados públicos. Os empregados públicos também prestam concurso, mas eles trabalham em pessoas jurídicas de direito privado da administração, empresas públicas e sociedades de economia mista. Empregados públicos não têm cargos, tecnicamente eles possuem empregos públicos. Agentes políticos, contratados temporários, ocupantes de cargos em comissão, servidores estatutários, empregados públicos e tem também os particulares em colaboração com a administração. É o que acontece com os requisitados de serviço. Pessoas que exercem temporariamente uma tarefa pública e sem remuneração, como ocorre com os mesários, os indivíduos convocados para trabalhar nas eleições. Perceba, cada uma dessas espécies de agentes públicos tem características próprias do seu regime jurídico, mas todos possuem em comum o fato de exercerem uma função pública, uma função estatal, ainda que, como no caso dos particulares em colaboração, de modo transitório e sem remuneração. Muito bem. Quem exerce uma função pública é responsável pelos atos que pratica. Havendo algum prejuízo causado, havendo a violação a alguma regra do exercício da função, esse agente tem que responder, tem que pagar por isso, tem que ser sancionado pelos comportamentos que teve ou que deveria ter, mas que deixou de realizar. Esse é o tema responsabilidade do agente público. Em quais casos que é possível instaurar um processo contra um agente público? Muita atenção. Nós temos reconhecidos 4 tipos de processos contra um agente público.
O interessante é que uma única conduta do agente público pode desencadear simultaneamente essas 4 responsabilidades. Você sabe quais são essas 4 responsabilidades? Em primeiro lugar, uma conduta lesiva de um agente público pode ensejar um processo penal. Processo penal para apuração de crime. Um processo civil, segundo tipo de responsabilidade. O processo civil tem o objetivo de ressarcimento de danos. Ressarcimento de danos. Há o processo administrativo, voltado para aplicações de punições relacionadas com o exercício da função, advertência, suspensão, demissão. E além dessas 3 responsabilidades, a penal, a civil e a administrativa, nós somos obrigados a hoje falar também numa 4ª esfera de responsabilização, que é a responsabilidade por improbidade administrativa. A lei de improbidade, a lei 8429 de 92, é uma 4ª via de responsabilização do agente, que pode ensejar a propositura de uma 4ª ação diferente contra o agente público, pelo exercício de uma única tarefa, pela prática de uma única conduta. Bem, essas 4 responsabilidades do agente público, a responsabilidade criminal, a civil, a administrativa e a por improbidade, em princípio são independentes. A doutrina chama isso de independência de instâncias. Quer dizer, os 4 processos caminham separadamente e podem ter resultados diferentes. Independência ou incomunicabilidade das instâncias. Os 4 processos de responsabilização caminham separadamente e podem ter resultados distintos. Ou seja, o indivíduo pode ser absolvido nos 4, condenado nos 4, absolvido em 2, condenado em 2, condenado em 3, absolvido em 1, absolvido em 3, condenado em 1. Como os resultados não interferem uns nos outros, é possível que haja toda essa combinação de resultados nos 4 processos de responsabilização do agente. Vamos falar separadamente de cada uma dessas 4 esferas, enfatizando as coisas mais importantes para o exame de ordem. No processo crime, há a investigação sobre a prática de uma conduta tipificada. Normalmente, o que nos interessa aqui, na prática de crimes por agentes públicos, são os chamados crimes contra a administração pública. Aquelas figuras típicas como peculato, prevaricação, corrupção, em que o bem jurídico violado é um bem público. É o interesse público que está por trás da garantia contra a prática dessas condutas típicas. A segunda esfera de responsabilidade é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é uma responsabilidade relacionada com a reparação de danos. É o agente público respondendo patrimonialmente pelos prejuízos causados ou ao Estado ou a particulares. O processo administrativo é um processo para apuração e punição de condutas que constituam infrações funcionais. Condutas que podem ser punidas com advertência, com suspensão, com demissão. Muito importante saber que há 2 tipos de processos administrativos punitivos no âmbito federal. Há o chamado processo administrativo disciplinar, que é uma espécie de um rito ordinário, é o procedimento